Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilaço com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos começando mais uma semana de vídeos aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Eu digo sempre, né? Final de semana, sábado e domingo, né? Não tem aí os nossos vídeos, mas é a chance de você que perdeu algum vídeo aqui no canal ir lá e dar uma revisada, assistir aí os nossos conteúdos no final de semana, já que na correria da semana não dá para você assistir, mas no final de semana, né, dá aquela paradinha nos vídeos aqui do nosso canal e aí a chance de você ir lá e conferir tudo que foi gravado durante a semana aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Já te peço, deixa aí o seu like, comente, compartilhe. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, que ajuda muito a gente. Não se esqueça também do sininho de notificações, para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos por aqui. Para nós, para mim, para você, para todos nós, uma semana super abençoada, que venha aí, já desde ontem, né? Que venha com muita, mas muita saúde para todos nós, para que a gente possa ter forças para correr atrás dos nossos objetivos. Volto já, depois dos nossos 2 recados, mais o acréscimo aí da nossa tradicional vinheta. Eu venho trazendo muita informação. Campeonato Brasileiro Série A, Série B. Série A, por exemplo, tem derrota do Flamengo, tem derrota do Palmeiras, Botafogo, né, segurando o Cruzeiro, líder Botafogo segurando o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro jogou muito contra o Botafogo e o PR, rapaz. A contusão do Tiquinho Soares, né? Tiquinho Soares se machucou e a gente vai tentar aqui, né? Tentar esclarecer aqui, tentar saber o grau dessa contusão aí do Tiquinho Soares. A gente volta já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Vamos lá então, trazer notícia, trazer informação. A gente já começa falando do Fluminense. Fluminense faz proposta para renovar com o goleiro Fábio, que ganha aí lobby de Diniz. Cruzeiro monitora a situação, né? No que depender do técnico Fernando Diniz e do Fluminense, Fábio seguirá como goleiro do clube para a próxima temporada. Tanto que a diretoria tricolor fez proposta para estender o vínculo do titular da posição por mais uma temporada. O presidente Mário Bittencourt, responsável por contratá-lo em 2022, está em contato com o atleta e seus empresários. Pois é, as conversas foram iniciadas há cerca de 15 dias, aliada ao desejo de Fábio de não se aposentar, mesmo completando 44 anos em 2024. Já a proposta foi entregue na semana passada. Fluminense
não vê problema na idade avançada do jogador, tendo em vista que suas performances nas 2 temporadas de Laranjeiras não deixam dúvidas sobre o seu desempenho. Apesar de a preferência para a renovação ser do Fluminense, o Cruzeiro é outro clube que acompanha Fábio de perto e já sondou a situação do goleiro. Ele é o atleta com mais jogos na história da Raposa, com 976 partidas disputadas. O interesse do Flu em renovar com o goleiro foi informado inicialmente pelo Trivela e confirmado pelo GE. O técnico Fernando Diniz é outro que aprova a permanência do goleiro e faz lobby pela renovação contratual após a vitória por 2-1 sobre o Palmeiras no último sábado pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas declarações, o chamou aí, no caso o Diniz, o chamou de gênio da posição. Fábio, por mim, já teria que ter renovado mais de uma temporada, mais de um ano. Acho que ele aguenta, não há sinal nenhum que a idade está fazendo mal ao goleiro, né? Iniciou aí o treinador. E disse mais, dificilmente um goleiro vai performar do jeito que ele performa com a idade dele. Fábio é um gênio do gol. Desde que eu cheguei aqui, ele não ficou um minuto fora de treinamento. É um rapaz impressionante, que merece todos os elogios. É um cara leve, líder positivo, uma pessoa que todos gostam, disse aí o Fernando Diniz. Agora, meu amigo, como explicar? Porque é uma posição difícil, né? É uma posição difícil. Cristiano, mas no gol ali é tranquilo. Tranquilo? Fábio, 43 anos, gente. Fábio completou 43 anos e jogando assim em altíssimo nível. E o Cruzeiro, olha o arrependimento do Cruzeiro. Você imagina a cabeça do Ronaldo. Ronaldo chegou no Cruzeiro, Fábio, o salário dele é muito alto e já está em fim de carreira. Mandou o Fábio embora do Cruzeiro. Aí o Fluminense, o seu Mário Bittencourt, foi lá e... Ô Fábio, vem jogar aqui com a gente, rapaz. E olha a campanha, olha os resultados que o Fluminense obteve com o Fábio no gol. Né? 2 campeonatos cariocas, boas campanhas nos últimos campeonatos brasileiros. Meu amigo, eu, no lugar do Fábio, eu não voltaria para o Cruzeiro. Com todo respeito ao Cruzeiro, a história que o Fábio tem no Cruzeiro, mas o Cruzeiro chutou o Fábio sem consideração nenhuma. No caso, o Ronaldo que ainda está por lá. O Cruzeiro não, né? A instituição não tem nada a ver com isso. Mas o Ronaldo, que continuou por lá. O dono do Cruzeiro chutou o Fábio. Como que o Fábio agora vai aceitar voltar para o Cruzeiro, sendo ídolo no Fluminense? Né? Eu permaneceria... O Mário Bittencourt já o procurou. Eu renovaria para ontem. Agora, não renovaria por mais 2 temporadas, como o Diniz disse, né? Porque apesar dele estar performando aí muito bem, né? Mas o ano que vem é 44 anos. Você fazer mais 2 anos de contrato com um goleiro de 43 anos, para mim é um risco. Mesmo, né, ele jogando desse jeito que está jogando aí. Mas é um risco. Fala do Santos, do Peixe, né, rapaz? Gestão de grupo e estilo de jogo, porque Diego Aguirre será o novo técnico do Santos. Para quem não sabe, Diego Aguirre é o novo técnico do time da Vila Belmiro. Não deu certo com o Paulo Turra, né, rapaz? Tanto que o Santos, devido ao empate com o Atlético Paranaense, os reservas do Atlético Paranaense na Vila Belmiro, onde o Santos conseguiu um empate no final, e os resultados que não favoreceram o time da Vila Belmiro, o Santos entrou na zona do rebaixamento. O Santos chegou no último domingo a um acordo com o técnico Diego Aguirre para substituir o demitido Paulo Turra. Mas o que levou à escolha do uruguaio? É a grande pergunta, né? Entre nomes cogitados pela diretoria do Peixe, como o de Rogério Ceni, Diego Aguirre foi o que mais entusiasmou aí os membros do comitê de gestão e o presidente, o Andrés Rueda. Há um entendimento interno de que entre todos os nomes levantados pelo Santos nos últimos dias e que estão disponíveis antes mesmo da demissão de Turra, Diego Aguirre é o que possui mais experiência para assumir o Peixe na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, que também se encaixaria nessas características
seria o Mano Menezes, né? O técnico Mano Menezes, que há pouco tempo estava à frente do comando técnico do Internacional. Pois é, esse nome também foi discutido internamente no Peixe. O treinador, porém, já tinha negociações em andamento para deixar o Brasil e não estava disponível. Aguirre, então, também se encaixou em outras necessidades vistas pela diretoria do Santos: gestão de grupo e característica de jogo. Os dirigentes acreditam, pelo que ouviram no mercado, que o treinador possui boa relação com os jogadores, não teria problema para trabalhar no Peixe. As características de jogo de Aguirre também agradaram aos membros do comitê de gestão do Santos. Os dirigentes passaram o último domingo discutindo os próximos passos e acreditam que o treinador uruguaio será a melhor opção para substituir o Paulo Turra. As conversas avançaram rapidamente e as partes chegaram aí num acordo. Agora Diego Aguirre é aguardado no Brasil nos próximos dias para assinar contrato e já comandar os primeiros treinamentos do time da Vila Belmiro. O que preocupa os torcedores, porém, são os últimos trabalhos do Aguirre. O treinador deixou o Olímpia do Paraguai recentemente, com 23 partidas, 9 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Mas antes, ficou só 11 jogos no Cruz Azul do México, com 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, e 35 no Internacional, 35 partidas, né? Com 11 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Os últimos trabalhos do Diego Aguirre não são bons, né? Mas o Peixe, o Santos, não tem para onde correr também, né? A gente vai contratar quem? Eu acho um bom nome para o Santos, é um bom nome. Só que o problema do Santos não é técnico, gente. O problema do Santos é falta de jogador de qualidade. É falta de jogador, gente. Tem time que não realmente é o técnico que não está sabendo encaixar. A gente viu o Vitor Pereira no Flamengo, com um time máximo que o Flamengo tem, e o Vitor Pereira não fazia o time andar. Aí sim é o técnico. Mas no caso do Peixe, eu sinceramente não acredito que seja técnico, não. Né? Mas futebol, as coisas mudam muito rápido, então vamos aguardar para ver. Mas que o time do Santos precisa se reforçar e tem até o dia 25, né, para trazer opções para o técnico Diego Aguirre, opções assim, que estejam livres, né, que não tenham contratos com outros clubes no mercado, chegando aí para ajudar o Peixe nessa caminhada aí contra o rebaixamento. Falar do timão do Corinthians: Renato Augusto fica no timão e Bruno Mendes fica também? Rapaz, como estão as renovações de contratos no Corinthians? Em ano eleitoral no Corinthians, né? E com a aproximação aí do término do mandato de Duílio Monteiro Alves, a diretoria do Corinthians tem nas mãos uma série de contratos que também chegarão ao fim em 31 de dezembro. E no ritmo de mais cautela aí que antecipação, as conversas para renovação pouco avançaram nos últimos dias. Dos 10 jogadores em fim de contrato, 2 ouviram propostas. O atacante Gustavo Mosquito, que se afastou do agente Carlos Leite e conversa pessoalmente com Duílio, e Alessandro Nunes sobre um possível novo contrato. E Bruno Mendes, que recebeu a oferta em abril, mas ainda não deu sua resposta, né? Dos atletas com mais de 30 anos, 3 não foram procurados. Juliano, com 33 anos, Gil, com 36 e Renato Augusto, com 35 anos. Na última semana, Duílio Monteiro Alves disse que não há pressa para iniciar conversas com Renato, hoje o favorito dos 3 a renovar. A situação física dele pode pesar na decisão corintiana. Não deu tempo de pensar em nada de renovação e nem conversar. A gente está vindo de jogos decisivos. Não falei disso. Não quero falar de renovação agora. Nem do Renato e nem de ninguém. Vai chegar o momento da gente sentar e conversar, disse o presidente na semana passada. O quarto mais veterano aí do grupo, né, é Paulinho, por conta da ruptura no ligamento do joelho esquerdo e das exigências legais durante o período de tratamento. O clube deve dar uma extensão ao atleta de 35 anos, enquanto ele necessitar de cuidados. A volta a campo, porém,
torna-se incerta a partir daí. Quem parece ter saída praticamente certa do Corinthians no fim deste ano de 2023 é o Cantilho. O meio-campista colombiano não tem sido utilizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Em julho, ele chegou a pedir uma rescisão contratual com o clube, mas a diretoria não topou quebrar o vínculo com o jogador. Outros 3 possuem contrato até 31 de dezembro. O lateral esquerdo Fábio Santos, com 37 anos, que não renovará contrato com o Corinthians e avalia anunciar sua aposentadoria no fim do ano, além de 2 emprestados. Maicon, que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e também, né, o Juan Oliveira, do Metropolitano de Santa Catarina. No caso dos emprestados, quem tem chance maior de ficar para 2024 é o Juan Oliveira, mas para isso o Corinthians precisará exercer o acordo de compra com o time catarinense. Para ficar com ele, terá de investir cerca de 1,5 milhão de reais em 60% dos direitos. Hoje, ele ainda vive um período de análise. É a situação do Corinthians, né, rapaz? O Corinthians. Renato Augusto é, sem dúvida nenhuma, o desejo, mesmo com 35 anos, de renovação desse time do Corinthians. Mas assim, tem que colocar na balança também, né? Porque o Renato Augusto só aguenta jogar. Eu até comentei isso no grupo de WhatsApp que a gente participa. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui para essa turma aí do nosso grupo de WhatsApp, né? Os amigos da resenha. O pessoal tá sempre por lá assistindo a gente também. Mas assim, até comentei com eles sobre isso. Renato Augusto, ele joga meio período, aliás, primeiro tempo, né? 45 minutos, mais acréscimo, etc e tal. E de alguns jogos, né? E não volta para o segundo tempo. Quando o Renato Augusto consegue jogar os 90 minutos ou mais de 90 minutos, ele fica um período muito grande sem poder atuar. Fica 1 mês, 2 meses, né? Semanas sem poder atuar com a camisa do Timão. E isso é ruim, porque o Corinthians se encontra a 2 pontos da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com a vitória do Bahia sobre o América Mineiro, o Corinthians ficou a 2 pontinhos só da zona de rebaixamento. Corinthians, que enfrentou o Internacional no sábado, vencia por 2-1, estava com o jogador a mais, o Internacional com 3 titulares só, porque está pensando na Libertadores da América, só colocou 3 titulares em campo, no finalzinho ali, faltando 3 minutos, 5 minutos, né? 5 minutos, 3, que o Internacional colocou 2 peças ali, né, que são titulares da equipe. Mas o Internacional jogou quase que o jogo todo com 3 titulares somente. E o Corinthians, né, tomou um sufoco danado. Na verdade, não mereceu ganhar. Né? Não mereceu ganhar, tanto que tomou um gol no final. Ganhava até o final, um gol de pênalti, um contra-ataque puxado pelo Corinthians. O Corinthians teve um pênalti em cima do jogador do Corinthians, né? E fez o segundo gol, mas tomou o gol no finalzinho. Então isso fez com que o Corinthians ligasse o alerta novamente no Campeonato Brasileiro. Tá na Copa Sul-Americana, sim, tá na Copa Sul-Americana, tá na semifinal da Copa do Brasil, mas eu não vejo o Corinthians com elenco para disputar 3 competições. Não vejo. Claro, chegou na semifinal da Copa do Brasil, ganhou o primeiro jogo, evidentemente vai ter toda uma mobilização para conseguir chegar à decisão da Copa do Brasil, porque mesmo se não for campeão, vai faturar uma grana legal, né? Mas eu não vejo, sinceramente, eu não vejo esse elenco do Corinthians, por exemplo. Claro que eu digo sempre aqui, é a minha maneira de ver, né? Claro que em futebol as coisas mudam muito rápido, mas eu não vejo o Corinthians fazendo uma campanha, por exemplo, de G4, de G6 no Campeonato Brasileiro, né? Então, vamos aguardar para ver. Falar do líder Botafogo, né, rapaz? Botafogo que tomou um sufoco danado do Cruzeiro na noite de ontem. Não perdeu por pouco e não perdeu porque tem um goleiro que está numa fase espetacular. Ele fez 3 defesas no final do jogo, que, meu amigo, é assim, de goleiro de seleção mesmo, né? O Lucas Perry. Meu amigo, que atuação mais uma vez do Lucas Perry. E o Botafogo foi totalmente dominado pelo Cruzeiro. A gente vai falar especificamente do jogo já, porque vamos falar do Tiquinho. Porque o Tiquinho Soares, ele saiu contundido do jogo. E a gente sabe que o Botafogo, apesar de ser líder do Campeonato Brasileiro com 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado,
não tem um elenco vasto aí de grandes jogadores. Não tem, né? E o Tiquinho Soares, será que vai demorar muito para voltar a jogar o Tiquinho Soares? Será? Como o Botafogo jogará sem Tiquinho Soares? Essa é a pergunta desde ontem, quando o Tiquinho Soares se contundiu. Vamos ver então as opções na ausência aí do artilheiro do Fogão. O Botafogo tem uma dor de cabeça daquelas para resolver. Tiquinho Soares, artilheiro em destaque da equipe na temporada 2023, sofreu um entorse no joelho esquerdo no empate contra o Cruzeiro no domingo e deixou a delegação que irá ao Paraguai para a partida contra o Guarani na quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Pois aí deixou todo mundo preocupado também, né? Todo mundo que torce pro Fogão. O atacante retornou ao Rio de Janeiro para fazer exames e ser reavaliado. A grande questão é o que fazer sem Tiquinho Soares. É certo que o camisa 9 não entrará em campo, pelo menos contra o Guarani na quarta-feira e também Internacional no sábado. Está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bruno Lage tem alguns caminhos pela frente. 6 por meia dúzia. Se a intenção por manter o desempenho tático atual que vem sendo colocado, né, na equipe, substituição natural é a entrada de Janderson, o outro centroavante de ofício disponível atualmente. Matheus Nascimento está em Londres para compromissos envolvendo os clubes de John Textor. E o Valentim Adamo, ainda não foi regularizado. Bruno Lage tem gostado do que Janderson vem apresentando nos treinos desde que chegou ao clube. O camisa 39, inclusive, recebeu chance como titular na partida contra o Guarani na quarta-feira passada. O atacante de 24 anos tem recebido cada vez mais chances com o treinador português. Dentro de campo, as características são de prender a bola, fazer jogo de corpo e sair da área para ajudar na construção de jogo. Lembrando justamente os movimentos de Tiquinho Soares. Falso 9, rapaz, também, né? A primeira opção fora da curva é colocar Eduardo no comando de ataque. Algo que foi feito contra o Cruzeiro no momento em que Tiquinho deixou o jogo pela lesão. Lucas Fernandes entra e ocupa o espaço deixado no meio-campo por Eduardo. O camisa 33 também foi o líder do sistema ofensivo na vitória contra o América Mineiro na 8ª rodada do Brasileirão, quando Tiquinho estava suspenso. Marcado por ser um meia que pisa na área e tem facilidade em finalizar, Eduardo pode ocupar essa faixa de campo, mas oferece diferentes características. O apoio do alto é menor, mas o jogo a partir de toques curtos e triangulações, né? É bem bacana, justamente por atributo aí de ser um meia melhor ali, né? É a questão do ataque do Botafogo. Outra opção é um ataque móvel, com pontas em abundância. Outra opção seria deslocar um deles para o centro do ataque. Júnior Santos e Carlos Alberto são dois nomes que podem atuar no setor. Luiz Henrique e Vitor Sá são as opções para formar a ponta direita, enquanto Sauer e Segovinha estariam presentes no flanco direito. O ataque móvel ficaria completo com a presença de um dos dois elementos da dupla. Júnior Santos é centroavante de origem, apesar de ser utilizado como ponta em praticamente toda a passagem no Botafogo, né, no glorioso no Botafogo. Carlos Alberto atuou como atacante fixo em oportunidades circunstanciais, geralmente em retas finais de partida, quando as defesas adversárias já apresentavam aí cansaço e ele conseguia explorar a velocidade. É um quebra-cabeça, né, rapaz? Que o Bruno Lage, que é o técnico português aí do Botafogo, vai ter que resolver. Claro que você trabalhar sem pressão, como tá no Botafogo, tá na liderança, com folga, beleza. Eu quero ver trabalhar dessa maneira e perder um grande jogador como é o Tiquinho Soares, setando numa draga danada o time numa fase ruim. Aí é difícil, né? Aí é difícil. Mas evidentemente que o Botafogo não tem boas opções. Isso é verdade. O Botafogo não foi no mercado para trazer um cara que o torcedor pudesse assim olhar para o banco e falar assim, não, se Tiquinho Soares machucar, esse cara resolve, né? Esse cara vai entrar
e a gente não vai sentir tanta falta do Tiquinho Soares. Não, o Botafogo não tem esse cara, não tem esse jogador. Mas a fase é boa, né? O Botafogo está com muita tranquilidade aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu acho que eu não acho, e eu acredito que a contusão do Tiquinho Soares não seja uma contusão tão grave, e tomara que não seja, né? E logo o Tiquinho Soares vai estar de volta aí ao Botafogo. Falar do Vasco da Gama, herói do Vasco em 5 dias. Como foi a semana insana de Veguete, ou Verrete, né? Como ele mesmo disse. Até o gol contra a equipe do Grêmio na tarde e noite de ontem. Certamente, há uma semana, Veguete não imaginava que teria dias tão agitados pela frente. O ídolo do Belgrano viu uma negociação relâmpago com o Vasco ser concluída no limite da janela. Desembarcou no Rio de Janeiro na última quinta-feira passada e virou herói de uma torcida no domingo. O cartão de visita foi o melhor possível. Pois é, Verrete estreou aos 18 minutos do segundo tempo e precisou de apenas 16 minutos para encerrar um jejum de quase 8 jogos e mais de 700 minutos do Vasco em São Januário. Deu ao clube a primeira vitória em seu estádio no Brasileirão. Na comemoração, Verrete levou a mão ao rosto, simulando o tapa-olho de um pirata, uma referência ao Belgrano, conhecido como Pirata de Alberdi. Em todas as declarações depois da partida contra o Grêmio, a saída aí de campo, a zona mista, o atacante expressou agradecimento ao ex-clube. Muito feliz, como eu disse, desde que me chegou o chamado do Vasco, eu não duvidei. Sabia que viria a um grande clube como o Belgrano. Estou grato, era uma oportunidade que podia aproveitar. Sabia o momento que estava passando o clube. Gosto de desafios e aceitei com muita responsabilidade, disse o camisa 99. Foram dias corridos. A negociação com o Vasco esquentou na terça, na véspera de fechamento da janela. Na quarta, as partes entraram em acordo e o clube adquiriu o centroavante por 1,1 milhão de dólares, cerca de 5,4 milhões de reais. Foi preciso correr para dar entrada em toda a papelada nas últimas horas da janela de transferências. Pelo pouco tempo hábil para concluir a negociação, o Vasco precisou optar por um modelo de empréstimo com obrigação de compra, caso Verrete cumpra aí uma meta simples de ser batida, que não foi divulgada. Seria mais rápido do que efetuar a rescisão no clube argentino para, então, dar entrada nos documentos de contratação no Vasco. O contrato, a princípio, é válido até o meio do ano que vem. Pois é, rapaz, é o Veguete, né, rapaz? É o Verrete, Veguete, como queira chamar ele aí, que, assim, todo mundo sonha em chegar num clube, estrear com gols. No Vasco, então, num clube que não fez 5 jogos em São Januário, 5 derrotas e não fez um golzinho sequer em seu estádio. Aí você contrata na Bacia das Almas um argentino desse, 35 anos, vai fazer 35 anos em outubro, né? E o que é que acontece? O time passa um sufoco danado no primeiro tempo e o cara entra no segundo tempo e consegue fazer o gol de alívio. Claro que o clube ainda precisa de muito, né, para se livrar do rebaixamento, precisa de muito, a caminhada ainda é muito longa, mas já deu para perceber que o Verrete vai ajudar muito esse time do Vasco. Claro que o Vasco continua, né? Continua no mercado aí para buscar um zagueiro, talvez buscar um lateral, mais um atacante. Eu acho que nem vai buscar mais porque o Rossi foi contratado, então o Rossi vai ser aquele atacante de lado ali, de mobilidade, justamente para abrir espaço para que os laterais passem, para que ele mesmo até possa fazer essa questão desse cruzamento para o Verrete, que é muito bom na jogada aérea, no chão também, mas na aérea também ele é muito bom, né? Então deu uma sobrevida ao Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Ainda continua aí, a distância é muito grande para o 16º colocado na zona de rebaixamento, mas já a gente fala de Campeonato Brasileiro, fala também de Série B do Brasileirão, a gente traz também as derrotas aí de Flamengo, a derrota do Palmeiras, essa vitória importante do Vasco sobre a equipe do Grêmio, e a gente traz também
o empate do líder Botafogo, mesmo o Botafogo empatando, passando sufoco, o Botafogo aumentou a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu volto já para a gente falar de todos esses assuntos. Segura aí. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Estamos de volta agora para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, nosso primeiro vídeo desta segunda-feira. Pois é, estamos por aqui, hoje é dia 7, né, gente? Hoje é dia 7 de agosto de 2023, não falei a data, mas agora a gente tá falando a data para vocês aí de hoje, nesta segunda-feira, né? Pois é, falar de Série B do Campeonato Brasileiro, já aconteceram alguns jogos, 7 jogos, né? Já aconteceram e tem 3 jogos que acontecem nesta segunda-feira. O Juventude, às 18 horas, recebe o Vila Nova. Também nessa segunda-feira, às 8 horas da noite, o Atlético Goianiense recebe o Tombense e o Londrina recebe o líder Vitória às 8 horas da noite. Falando no Vitória, saber das coisas aqui dessas duas equipes. Do Londrina, que luta contra o rebaixamento, precisa desesperadamente da vitória para tentar sair da zona da degola. E o Vitória que precisa aí vencer para continuar na liderança do campeonato e quem sabe abrir mais pontos aí. Já a gente fala de classificação, mas abrir mais pontos aí daquele quinto colocado ali na tabela de classificação. Falar do time do Londrina, do técnico Eduardo Souza, né, que é o mandante desta noite. O treinador conta aí com o retorno de Ezequiel e a tendência é que já possa contar com Evandro emprestado do Bahia. Os jogadores mais jovens vão continuar sendo utilizados. Provável escalação do Londrina é a seguinte: Neneca no gol, Ezequiel, Rafael Vaz, aquele mesmo que passou pelo Vasco da Gama, Gabriel e o Marcos Pedro, João Paulo, Moisés e Igor Leite, Paulinho Mocelin, Zé Vitor e o Iago Dias. Esse é o provável Londrina para o jogo contra o rubro-negro baiano. Vitória do técnico Léo Condé. O Vitória não poderá contar com o atacante Léo Gamalho, que está suspenso e será substituído pelo Yuri Castilho. No meio-campo, GG deve retomar a titularidade no lugar de Johnny Lucas. Então, uma provável escalação aqui do Vitória tem o Lucas Arcanjo no gol, Ian, o zagueiro Camutanga e também Wagner Leonardo, Zeca, Dudu, GG e Mateuzinho. Matheus Gonçalves, Wellington Nem e Yuri Castilho na frente. Esse é o provável Vitória para o confronto de logo mais às 8 horas da noite contra a equipe do Londrina. Rapaz, e os jogos que já aconteceram da 22ª rodada, terceira rodada do segundo turno. Tivemos na sexta-feira o Mirassol empatando em 0-0 com o Sampaio Correia. No sábado, Avaí 1-0 para cima do Criciúma, resultado aí que tirou o Avaí da zona de rebaixamento. Ituano 1-1 com o Guarani. Tivemos também no sábado o CRB empatando em 0-0 com a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. O Sport
venceu o Novo Horizontino por 1-0 e momentaneamente assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Eu digo momentaneamente porque, como eu já disse para vocês, o Vitória joga nesta noite. Se o Vitória ganhar, o Vitória reassume a liderança da competição, chega também a 44 pontos, mas chegaria no caso aí a 14 vitórias, que é o primeiro critério de desempate no Campeonato Brasileiro. Tivemos também nos jogos dessa 22ª rodada, só que no domingo, a Ponte Preta 1-0 para cima da Chapecoense. Ceará 1-0 para cima do ABC. E como eu já disse, segunda-feira, mais conhecida como hoje, né? Teremos Juventude e Vila Nova às 18 horas, Atlético Goianiense às 20 horas contra o Tombense. E o Londrina também às 8 horas da noite lá no Estádio do Café recebe o rubro-negro baiano, o Vitória. É a situação do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos passar aqui para você a próxima rodada da competição, já que a 22ª termina nesta segunda-feira. A gente adianta, já fala da próxima rodada. Na sexta-feira começa a 23ª rodada da Série B, a 4ª rodada aí do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O Novo Horizontino recebe no seu estádio o Mirassol. Teremos também na sexta a Tombense contra o Sport. No sábado, o Criciúma contra a equipe do Londrina, o Botafogo de Ribeirão Preto contra a Ponte Preta, o Sampaio Corrêa contra o CRB, o Vila Nova contra a equipe do Avaí. Esses os jogos da sexta e do sábado. No domingo, teremos a Chapecoense recebendo o Atlético Goianiense, o Guarani recebe o Juventude, o Vitória recebe o Ceará e a equipe do ABC recebe a equipe do Ituano. Situação aí da próxima rodada, a 23ª rodada do Brasileirão. A tabela de classificação do Brasileirão da Série B está a seguinte: o Sport, com um jogo a mais que o Vitória, está na liderança com 44 pontos. Em segundo, o rubro-negro baiano com 41. Mas como eu disse para vocês, se o Vitória ganhar, ele vai a 44 pontos também, mas assume a liderança por ter uma vitória, porque aí nesse caso teria uma vitória a mais que o time do Sport. O terceiro colocado é o Novo Horizontino com 39, e quarto o Criciúma com 38 pontos. Se o Vitória ganhar e chegar a 44 pontos, ele abre aí 5, né? Ele vai a 44, ele abre 7 pontos do quinto colocado. E aí é interessante, porque o Vitória tem que mirar justamente esse quinto colocado aí e ir somando pontos, abrindo pontos, criando aquela gordurinha para que lá na frente, se tiver derrotas, alguma sequência ruim, ter essa gordurinha aí para queimar, né? Guarani é o quinto colocado com 37, em sexto Juventude 36, em sétimo Mirassol 36 pontos também, o Vila Nova é o oitavo colocado com 35. Deixa eu só dar uma conferida aqui, o Juventude ainda joga, né? O Juventude pode chegar a 39 pontos e pode tomar aí o lugar do Criciúma. Pode tomar o lugar do Criciúma desde que, né? Não, os outros já jogaram. Então, se o Juventude ganhar do Vila Nova, ele assume aí a 4ª colocação, né? Ele ganha ali 2 posições, ele chega a 39 pontos. Deixa eu ver aqui se ele passa o Novo Horizontino. Ele chega a 12 vitórias. É isso? Ele chega a 12 vitórias. O Novo Horizontino também tem 12. Tem um saldo de gol de 13. Não passaria por causa do saldo de gol, né? Não passaria, porque o Novo Horizontino tem um saldo de gol melhor do que a equipe do Juventude. Na 7ª colocação, Mirassol 36 pontos também. Em oitavo, Vila Nova 35. Em nono, Ceará 33 pontos. Em décimo, Botafogo de Ribeirão Preto 32. Em 11º, CRB 28. Na 12ª colocação, Atlético Goianiense também com 28 pontos. 13º, Ponte Preta 26. 14º, Ituano 25. 15º, Sampaio Corrêa 23. 16º, Avaí, que ganhou na rodada e saiu da zona de rebaixamento com 21 pontos. Tombense abre a zona de rebaixamento com 19 pontos. 18º, Chapecoense também 19 pontos. Londrina é o 19º colocado com 16 pontos. E na lanterna da competição com 13 pontos, o ABC. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro da Série B. Falar do Brasileirão da Série A para você que está ligado aí com a gente. O Botafogo aumentou aí a sua vantagem na liderança do Brasileirão. Agora
era 12, né? Agora são 13 pontos. O Botafogo não fez um bom jogo contra o Cruzeiro, mas mesmo assim contou aí com a derrota do Flamengo, né, para o Cuiabá, no qual a gente fala já já, e com isso o Botafogo aumentou aí para mais um pontinho, né? 13 pontos, a liderança do Campeonato Brasileiro. Contou também com a derrota do Palmeiras, né? Pois é. 18ª rodada, então, toda ela já concluída. Tivemos a equipe do Santos empatando com o Atlético Paranaense, os reservas do Atlético Paranaense em 1-1. Resultado péssimo para o Santos, e já já eu explico por quê. Santos que perdeu o técnico, né? Paulo Turra não é mais técnico do Santos, que já contratou o Diego Aguirre. O Goiás também no sábado jogou contra o Fortaleza, venceu por 1-0, o Goiás saiu da zona de rebaixamento. O Internacional recebeu, as reservas do Internacional recebeu o Corinthians. O Corinthians fez 1-0, o Internacional empatou, fez 2-1 e o Internacional no final empatou em 2-2. Resultado terrível para o Corinthians, que com a vitória do Goiás, o Corinthians fica a 2 pontos da zona do rebaixamento. Fluminense 2-1 para cima do Palmeiras. Palmeiras que poupou os seus principais jogadores nesse jogo contra a equipe do Fluminense. Fluminense deu uma mesclada e com isso conseguiu vencer esse confronto que foi muito importante aí na tabela para o Fluminense. O Vasco recebeu o Grêmio desesperado em casa. O Vasco desesperado recebeu o Grêmio, até então 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Até outro dia era o vice, né? Vice-líder do campeonato. E o Vasco conseguiu, assim, a duras penas, com a estreia do Pablo Verrete, né? Conseguiu vencer por 1-0. Mas foi aquela coisa, no sufoco, menina. No sufoco, e no sufoco. O Vasco conseguiu seus primeiros 3 pontos jogando em São Januário. Primeiros 3 pontos e o primeiro gol jogando em São Januário. Será que agora vai, rapaz? Será que agora a chave vira? Será que essa porta aí vai ser aberta e o Vasco vai conseguir uma sequência de vitórias? A tabela do Vasco não é fácil. O Vasco pega o Bragantino em Bragança Paulista, depois pega o Atlético Mineiro, que ganhou nessa rodada também lá do São Paulo no Morumbi, e depois o Vasco enfrenta nada mais, nada menos que o Palmeiras no Allianz e volta para o Rio de Janeiro para jogar no Maracanã contra o Fluminense. Os jogos do Vasco são terríveis, mas se o Vasco conseguir sobreviver a esses jogos, evidentemente que vai, né, dar uma guinada aí para o restante do campeonato para tentar se livrar do rebaixamento. Já o Grêmio perdeu uma grande oportunidade, porque se o Grêmio tivesse vencido o jogo, ele iria a 33 pontos, estaria na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, como eu já disse, recebeu a equipe do Atlético Mineiro, né? O São Paulo perdeu por 2-0, um golaço do Hulk do meio da rua, literalmente. Ah, Cristiano, então o goleiro falhou, o Rafael? Não, gente, não dá para dizer que o goleiro falhou uma bola daquela, não. Porque a bola é tão forte, ela vai fazendo tanta curva, que não dá para... Ah, o goleiro falhou, etc e tal, não sei... Gente, não dá, né? Não dá. O Atlético, venceu então por 2-0 jogando em casa. O Atlético não vencia há muito tempo, acho que é mais de 10 jogos, né? Ou há 10 jogos o Atlético não vencia. O Atlético voltou a vencer. E o seu técnico, né? Teve a sua primeira vitória, né? O Carrascudo lá, que até me fugiu o nome aqui, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Me fugiu o nome do menino aqui. Tivemos também o Cruzeiro, Felipão, o Luiz Felipe Scolari. O Luiz Felipe Scolari conseguiu a sua primeira vitória à frente do comando técnico aí do Atlético Mineiro. Já o São Paulo perdeu uma grande oportunidade também, que se ele vence, ele vai a 29 pontos. Ele ficaria ali na 7ª colocação. Um ponto, né? Um ponto aí do 6º colocado, o Grêmio. E ficaria a 2 pontos, né? 2 pontos de Bragantino, que é o 5º, Palmeiras e Fluminense, e também o Flamengo. Perdeu uma chance gigantesca aí o São Paulo, né? O Cruzeiro recebeu o líder Botafogo. O Cruzeiro foi muito bem nesse jogo, rapaz. Mas aquela coisa, o azar do Cruzeiro, que o Botafogo tem goleiro. E a sorte do Botafogo, que justamente o goleiro do Fogão é muito bom, né? Senão, o Cruzeiro tinha levado 3 gols ali certos. O Cruzeiro não, o Botafogo, né? Teria levado 3 gols no final da partida, nos acréscimos ali.
3 defesas assim espetaculares, né? Desse goleiro que já tá merecendo seleção mesmo. Até achei um exagero quando o pessoal começou a falar que o PR é seleção, mas realmente as atuações dele vêm fazendo com que esse coro aumente, né? E já tá merecendo realmente. Talvez a seleção brasileira, acho que, se eu não me engano, amanhã vai ter a convocação, né? Mas a gente vai trazer aqui no canal também informações aí sobre a seleção brasileira em breve, possivelmente amanhã a gente traga informação ou informações, né, da seleção brasileira. Mas PR deve, né? Deve estar nessa lista aí do Fernando Diniz. Coritiba recebeu o Bragantino, né? E o Bragantino venceu por 1-0, rapaz. Grande vitória do Bragantino, que com esse resultado tá ali, ó, na cola dos gigantes, né? O Bragantino é o 5º colocado com 31 pontos. Só nos critérios de desempate ali que o Bragantino fica atrás de Palmeiras, de Fluminense e também da equipe do Flamengo. Tivemos também o confronto de times que estão naquela parte de baixo da tabela, né? Falei do Coritiba que perdeu para o Bragantino, o Coritiba tá ali na zona de rebaixamento também. O Bahia precisava desesperadamente vencer o seu jogo para sair da zona do rebaixamento. E aconteceu. O Bahia venceu a equipe do América por 3-1, aproveitou aí o mando de campo, saiu da zona de rebaixamento e afundou ainda mais o América Mineiro na zona da degola. O Cuiabá recebeu o jogo aí, no último jogo, né, da rodada 18 do Brasileirão na noite de ontem, recebeu o Flamengo. Cuiabá não tomou conhecimento, meu amigo. 3-0 para cima do Flamengo. Ah, mas o Flamengo estava com time reserva. Vocês já viram o time reserva do Flamengo, gente? Não pode nem chamar de time reserva, né, gente? Porque o time do Flamengo é um timaço. Então não dá para usar essa desculpa. Ah, tava com time reserva e que não sei o que. Não. Tem que valorizar, né, muito essa vitória do Cuiabá e essa campanha do Cuiabá, meu amigo. Essa campanha, o Cuiabá já é o 8º colocado com 28 pontos. Quem, em sã consciência, ia acreditar no Cuiabá, que o Cuiabá estaria, nesse momento do campeonato, fazendo um campeonato tão bom? 28 pontos. Meu amigo, parabéns aí. E o Davidson, rapaz. O Davidson, que campeonato faz o Davidson, né? Ninguém acredita no Davidson, ninguém acredita no Cuiabá, e eles estão aí. Cada rodada provando que, né, quanto mais não acreditam neles, eles estão surpreendendo, né? Pois é, o Davidson tá demais, rapaz. O Davidson tá demais. Colocou mais. O Davidson já tem, sabe quantos gols no campeonato? O Davidson tem 8 gols no campeonato já. Só tá atrás ali do Tiquinho Soares, que tem 13. Meu amigo, tá desbancando aí o Vitor Roque, o Hulk, o Marcos Leonardo, o Roger Guedes, que já saiu do Corinthians, né? Pois é, rapaz, grande Davidson. Próxima rodada do Brasileirão, que será a última, né, desse primeiro turno, 19ª rodada. No sábado, o Botafogo, sem o Tiquinho Soares, recebe a equipe do Internacional às 9 horas da noite, no Engenhão. Já no domingo, teremos o Atlético Mineiro às 11 horas da manhã contra o Bahia. Às 16 horas do domingo, o Corinthians recebe o Coritiba e é jogo da parte de baixo da tabela. Se o Coritiba aprontar para cima do Corinthians, o Coritiba vai a 17 pontos e fica a 3 pontos do Corinthians. O Corinthians, que se perder na próxima rodada e o Santos vencer o seu jogo, e aí tem uma combinação de resultados, né? O Bahia ganhar também, o Goiás, enfim. O Corinthians pode terminar a rodada aí na zona de rebaixamento com os seus 20 pontos. Então esse jogo aqui se tornou decisivo para a equipe do Corinthians. É jogo aí de vida ou morte, né? Porque o Corinthians não quer correr esse risco de entrar na zona de rebaixamento. E esse confronto direto aí, Corinthians vencendo, Corinthians afunda, né, aí o time do Coritiba e se livra, abre pontos da zona do rebaixamento. O Grêmio vem de derrota para o Vasco, vai jogar em casa contra o Fluminense, que vem de vitória sobre o Palmeiras. Jogos aí do domingo. O América Mineiro tem um confronto direto também pelo rebaixamento. O América Mineiro recebe a equipe do Goiás, o América vem de derrota 3-1 para a equipe do Bahia e o Goiás vem de vitória, né? Vem de vitória aí na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando ganhou do Fortaleza, né? Por 1-0, jogando em seus domínios. Então, um jogo também de 6 pontos aí, né? O Flamengo vai visitar o Tricolor Paulista, o São Paulo, no domingo às 18h30. Que jogão, hein, rapaz? Na verdade, o jogo vai ser no Maracanã, né?
ser no Maracanã esse confronto aí de Flamengo e São Paulo. Os dois estão próximos ali. O São Paulo que perdeu uma oportunidade danada, porque se ele ganha o jogo do Atlético Mineiro, ele estaria com 29 pontos. E esse jogo contra o Flamengo, se ele ganha, ele ultrapassaria o Flamengo. Mas de qualquer maneira, se o São Paulo ganhar, ele vai a 29 pontos e fica ali a 2 pontos do Flamengo, que é o segundo colocado nesse momento. Então, jogo importantíssimo para as duas equipes. E o Flamengo precisa vencer para tentar diminuir, né, essa diferença aí para o Botafogo. Já vai estar sabendo, esse jogo aí do Flamengo, o Flamengo já vai estar sabendo do resultado do Botafogo. Se o Botafogo tropeçar, né, aí o Flamengo precisa vencer para diminuir a diferença, que hoje é de 13, aí no caso diminuiria para 10, que continua sendo uma vantagem gigantesca do Botafogo, né? Fortaleza também no domingo joga contra o Santos. Fortaleza que vem de 4 derrotas seguidas, e o Santos que também não vem bem no campeonato, tanto que empatou, né, na sua Vila Belmiro jogando contra os reservas do Atlético Paranaense, e com isso entrou pela primeira vez na competição na zona do rebaixamento e precisa desesperadamente da vitória, precisa vencer o Fortaleza jogando lá no Castelão para sair da zona do rebaixamento. Na segunda-feira teremos aí 2 jogos. Essa rodada que começa no sábado e só termina na terça-feira. Teremos o Palmeiras recebendo o Cruzeiro, Palmeiras que colocou um time quase que reserva, né, contra o Fluminense, e agora vai ter que se recuperar no campeonato na segunda-feira. Na quarta-feira o Palmeiras joga o jogo decisivo contra o Atlético Mineiro no Allianz e está ganhando por 1-0, né? Precisa de um empate para passar para a próxima fase da Libertadores. O Cruzeiro fez um jogo bom contra o líder Botafogo e vai com muita sede aí para tentar conquistar os 3 pontos contra o Palmeiras. O Bragantino, na segunda-feira também, só que às 9 horas da noite, recebe o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco vem motivado, né? Deve chegar motivado aí para esse jogo contra o Bragantino, que não perde até um tempinho, né, rapaz? O Bragantino vem fazendo uma campanha espetacular, tá com a mesma pontuação que o segundo colocado Flamengo aí. Então, Bragantino, nesse momento, a gente tem que falar, né? É favorito contra o Vasco. Evidentemente que é favorito contra o Vasco, mas, né? Mas futebol, meu amigo, futebol, a gente já vê tanta coisa acontecendo no futebol. Quem diria que eu ia chegar aqui e falar que o Bragantino, com todo respeito ao mesmo, seria favorito no jogo contra o Vasco. Mas na atual situação, a gente tem que falar, né? Pode fugir da realidade. O Atlético Paranaense na terça-feira, né? Na terça-feira que vem, joga em casa na sua Liga Arena, antiga Arena da Baixada, contra a equipe do Cuiabá. É o Atlético Paranaense, um mandante muito bom contra o Cuiabá. Agora eu quero ver, né, rapaz? O Atlético Paranaense em casa é espetacular. Contra o Cuiabá, que como visitante é assim, muito indigesto, o time do Cuiabá vem fazendo uma campanha fora de casa espetacular. Vai ser um jogo, né, muito bom de se acompanhar, esse jogo aí entre Atlético Paranaense e Cuiabá, às 8 horas da noite da terça-feira que vem. Classificação para você então, que está aí ligado com a gente. Botafogo chegou a 44 pontos, líder absoluto, seguido por Flamengo com 31, mesma pontuação que o terceiro colocado Fluminense e o quarto colocado Palmeiras. E o quinto colocado, né, o Bragantino também, ou seja, 1, 2, 3, 4 times com 31 pontos. Na sexta colocação, Grêmio, 30 pontos. Sétimo, Atlético Paranaense, 28. Oitavo, Cuiabá, 28 pontos também. Nono, São Paulo, 26. Décimo, Atlético Mineiro, 24. Cruzeiro na 12ª colocação e na 11ª colocação. Internacional na 12ª, ambos com 24 pontos. 13º, Fortaleza, 23. 14º, Corinthians, 20. 15º, Goiás, 19. 16º, com 18 pontos, a equipe do Bahia, que saiu da zona de rebaixamento. Dentro da zona da degola tem, com 18 pontos também, o Santos. 18º, Coritiba, 14 pontos. 19º, Vasco, 12 pontos. E na lanterna, nesse momento, o América Mineiro com 10 pontos. É a situação do Campeonato Brasileiro da Série A. Agradecer a você aí por assistir nosso vídeo aqui, nosso primeiro vídeo da semana. Muito obrigado mais uma vez por acompanhar a gente. Se Deus quiser, a gente volta com mais informação do esporte amanhã, a partir do meio-dia, aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Não se esqueça que às 18 horas eu volto
aqui no canal, se Deus quiser, com as informações de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. A gente trazer muita notícia para você, tá bom? Se gostou, deixa aí o seu like, mais conhecido como curtida. Essa mãozinha que tá aí, ó. Essa mãozinha que tá aí, né? Assim, ó. Só toca nela, viu? Toca nela e que Deus abençoe. Isso ajuda muita gente. Isso ajuda demais a gente. Espacinho de comentários. Fale o que você achou dessa rodada maluca do Campeonato Brasileiro. O que você achou também aí dos nossos... Tá achando, na verdade, dos nossos conteúdos. Quero ler o seu comentário aqui. Compartilhe também com os seus amigos aí nos seus grupos das suas redes sociais, tá bom? Vai ajudar demais a gente. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, que também ajuda a gente demais. Tem lá o sininho de notificações, aperte em todas e aí você não vai perder nada que a gente postar aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. A minha indicação de vídeo hoje, né, de canal, é o canal do meu amigo Wilton Lopes. Rapaz, o meu amigo Wilton Lopes que tá arrebentando aí, mostrando a cidade de Brumado para todo o Brasil, para todo mundo. A nossa City, a nossa Brumado, Brumadinho de Açúcar, né? Que todo mundo gosta, que todo mundo ama. Se você já morou aqui, se você nunca morou, mas se você vê Brumado, você se apaixona. Se você vir aqui, você se apaixona. Então, quer conhecer mais sobre a nossa cidade? Tem que visitar o canal do meu amigo o Wilton Lopes, que é o canal... Eu vou deixar até no primeiro comentário aqui fixado, né? Eu amo minha cidade, Brumado, Bahia. É o canal aí do meu amigo Wilton Lopes. Vou deixar aqui no primeiro comentário aqui fixado. Você vai lá, clica ou toca, né? E você vai direto pro canal aí do meu amigo Wilton Lopes. É o nosso recomendação para você aí de canal aqui no YouTube, tá bom? Obrigado, beijo no coração, abraço para vocês também. Até a próxima, se Deus quiser.